A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nessa oportunidade, aqui é o Wanderlândio Rabelo, no canal Palavra de Esperança. Tivemos a oportunidade nesse momento de gravar esse vídeo, que é uma pregação em áudio, né? Espero que você que vai ver esse vídeo, que essa pregação em áudio, possa ficar até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração, para as nossas vidas. Creio que estamos vivendo dias difíceis, né, nesse ano de 2020, com diversas dificuldades, com essa pandemia modificando toda a rotina, toda nossa rotabilidade, nossa vida diariamente. Mas diante de todas essas circunstâncias, a gente tem que confiar no Senhor Jesus. Vamos ler aqui uma palavra. Essa palavra ela se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 10, do versículo de número 46 ao versículo de número 51. A palavra do Senhor diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos e amados irmãos, você que vai ouvir esta mensagem no canal Palavra de Esperança, quero aqui destacar muitas coisas boas nesse versículo. Lógico que tem uma circunstância e tem as dificuldades vividas por esse homem, mas aqui eu quero trazer uma palavra com o tema: levanta-te, deixa a tua capa, Jesus te chama. O tema dessa mensagem é: levanta-te, deixa a tua capa, Jesus te chama. É interessante que o cego Bartimeu, que no seu nome significa ou aponta para o filho de Timeu, aqui nós temos três verdades, três pontos principais em que nós vamos falar um pouco aqui. Primeiro, vamos falar sobre o cego Bartimeu. Segundo, a multidão. E terceiro, Jesus chama para perto. Primeiro ponto é interessante que o cego Bartimeu. Quem era esse cego Bartimeu? A Bíblia deixa bem claro que ele era um homem que não tinha visão, cego, esquecido, abandonado, estava à beira do caminho esperando alguma coisa, alguma ajuda de alguém. Nós sabemos que o cego tem suas limitações, ele não consegue se locomover uma distância desconhecida, ele já tem todo a sua estrutura de caminhada, a sua rotina diária, mas quando vá para outra região que ele não conhece, há uma dificuldade de locomoção, há uma dificuldade de se locomover, precisa-se de ajuda de alguém. Há quem diga, historiadores, que no Oriente Médio, nessa circunstância de 10 pessoas, 5, ou de 100 pessoas, 5 eram constatadas com a cegueira ou problema de vista. Era muito comum, naquela época, pessoas nascerem cegas naquela região do Oriente Médio. Mas Bartimeu, um homem esquecido, abandonado, desprezado,
Muitas pessoas, em decorrer da sua vida, passaram por ele. Alguns ajudaram, deram uma moedinha, viram ele, mas também outras pessoas passaram simplesmente sem notar a presença daquele homem. O que é que Bartimeu ele representa para as nossas vidas? Qual a lição que ele traz para as nossas vidas? Qual é a aplicação que nós podemos ver nesse ponto aqui? Muitas vezes nós não somos notados por ninguém. Muitas vezes não obrigadamente sermos cegos, mas aqui a leitura nos dá para entender que muitas vezes as pessoas simplesmente nos veem numa dificuldade, as pessoas não estão disponíveis para ajudar, as pessoas não estão disponíveis para abrir mão do seu tempo, da sua vida, para poder dar um abraço, ajudar alguém que necessita. Bartimeu também representa ali, espiritualmente falando, uma falta de visão espiritual. A cegueira que representa uma cegueira espiritual. Muitas pessoas não estão enxergando o projeto de Deus. Muitas pessoas não estão compreendendo e estão estacionadas no caminho porque não conseguem ter uma visão espiritual. Sua visão espiritual está tampada, está cego espiritualmente. Deus tem um projeto na vida deste homem, Deus tem um projeto na vida desta mulher, desse jovem, desse rapaz, dessa senhora, mas em circunstâncias da vida, nós estacionamos a nossa carreira espiritual ao caminho e, posteriormente, uma cegueira. Nós não temos mais visão das coisas de Deus, nós não temos mais a proximidade do Senhor Jesus e estamos estacionados, parados ali, precisando então de Jesus chegar na nossa vida. Sabe, alguns momentos na sua vida, eu não sei se você vai ouvir esse vídeo, alguém vai ouvir ou você vai compartilhar com alguém, mas sabe que às vezes tem pessoas que podem ter até riquezas, podem ter até status, pode ter várias coisas, famas, mas uma visão espiritual muitas vezes ela não tem. Está precisando de Jesus na vida dela, porque a depressão bate na porta, a tristeza bate na porta, não tem expectativa de vida, nem esperança das coisas de Deus na sua vida. Jesus te chama para uma nova história. Jesus quer trabalhar na sua vida, na nossa vida. Jesus quer te preencher verdadeiramente o seu coração, a sua alma, para que você possa experimentar a verdadeira presença, a verdadeira mudança que Ele tem e Ele proporciona para você nessa história. Se aproxime de Jesus. A esse cego tem uma atitude muito linda. Esse cego tem uma atitude muito linda. Ele observa que há uma oportunidade para ele. Ele observa que há alguém especial passando ali. Não era simplesmente um ser humano qualquer. Não era simplesmente pessoas que passavam por Jericó, porque Jericó era uma cidade comercial. Não é Jericó que foi destruída por Deus. Ali que quem construísse essa cidade seria amaldiçoado. Não é essa Jericó. Jericó, que está falando aqui, é uma Jericó que foi construída por Herodes o Grande, um rei ou alguém que governava sobre Roma. Então, esse Jericó que eu estou falando não é a mesma Jericó que foi destruída por Josué e Deus através de Josué. Mas esse Jericó aqui é uma cidade comercial, passava gente diariamente sobre aquele lugar. Passavam pessoas diariamente sobre aquele lugar. Então, ele observou, mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua visão, não tinha uma visão dos fatos das pessoas, mas ele observou que Jesus estava passando por ali. Que Jesus que curava cego, Jesus que multiplicava pão, Jesus que trazia esperança para quem não tinha esperança, Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou pão para quem estava faminto, trouxe esperança para quem não tinha esperança, ressuscitou mortos, fez grandes coisas acontecer. Jesus era diferenciado. Jesus era a esperança daquele homem. Quando Jesus passa, ele faz uma atitude interessante. Ele clama ao Senhor Jesus dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi,
tem misericórdia de mim não é simplesmente um pedido de socorro, não é simplesmente um pedido de ajuda, não é simplesmente um pedido de alguém que estava precisando, estava necessitado, sem esperança, mas de alguém que tinha um conhecimento da linhagem, da descendência real de Jesus. Quando ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo que Jesus era rei. Então Jesus estava dizendo, Jesus, tu és o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele estava reconhecendo que Jesus era um rei sobre todos os reis. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo, rei dos reis e senhor dos senhores. Tu és o rei eterno, poderoso, e só tu pode mudar a minha vida, só tu pode fazer a mudança da minha vida. Então, entra algo muito importante, o segundo ponto, a multidão. A multidão aqui representa circunstâncias da nossa vida que quer parar o nosso clamor, que quer calar a nossa boca, que quer destruir a nossa vida, que quer que a gente continue na mesma situação que nós estamos. A multidão aqui representa algumas circunstâncias na nossa vida que quer nos destruir. Muitas vezes é um emprego, muitas vezes é um emprego que a gente pensa que vai abençoar a nossa vida, que vai abençoar o nosso casamento, que vai trazer o sustento, que vai trazer a providência, mas esse emprego muitas vezes nos distancia de Deus, muitas vezes nos traz um distanciamento da presença do Senhor. Então esse emprego não foi Deus que proveu, então esse emprego não foi o Senhor que proveu. Muitas vezes é filhos ou filha que nos desobedece, que está fazendo coisa que é errado, que a gente ensina o certo, mas faz o errado, e nos traz uma tristeza em nossos corações, ao ponto de nós trazer uma depressão na nossa vida. Às vezes é um vício que nós não conseguimos vencer, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício às vezes de fazer coisas erradas, de trazer coisas erradas para dentro de casa. Essas coisas se chamam multidões da nossa vida, que representa algo que quer nos parar, que quer nos destruir, quer nos distanciar de Deus, quer nos tirar do foco, quer nos tirar a esperança, quer nos tirar a alegria, quer nos tirar a presença do Espírito Santo na nossa vida. O inimigo quer destruir a tua vida, o inimigo quer destruir o teu casamento, o inimigo quer tirar a tua visão espiritual. O inimigo quer tirar a tua alegria espiritual da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque só o Espírito Santo de Deus pode preencher a vida do ser humano. Só o Espírito Santo de Deus pode te convencer a sair do lamaçal de pecado, a sair dessa situação de bebedice, de droga, de situação difícil, de noite sem dormir, de insônia. Ei, só Jesus pode te tirar dessa situação, e só você precisa fazer uma atitude que esse homem fez: clamar ao filho de Davi, clamar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é esse rei? Quem é esse senhor dos senhores? É Jesus de Nazaré, Jesus, o ressurreto, poderoso, magnífico, eterno. Ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro, o maravilhoso, e ele pode mudar a tua vida. Mas para isso tu precisa clamar. Para isso tu precisa se render à presença do Espírito Santo de Deus. Para isso tu precisa renunciar a esses desejos que às vezes nós sentimos, de pecar, de fazer a vontade da carne, de observar as coisas ruins e desejá-la. Essa é a natureza do homem. A natureza do homem só inclina-se para as coisas do mal. A natureza do homem só quer pecar contra Deus, só quer se distanciar de Deus. Mas quando nós renunciamos tudo isso, quando nós aceitamos a presença do Senhor na nossa vida, nós passamos a ter uma visão diferente, nós passamos a ter um pensamento diferente, nós passamos a ter atitudes diferentes na nossa vida. Então a multidão representa essas circunstâncias na nossa vida. Talvez você esteja hoje depressivo, não quer sair de casa, não quer mais trabalhar, não quer mais ir para a igreja. Às vezes você está ao ponto de perder o seu casamento, porque é melhor estar longe da pessoa que está do seu lado, porque as brigas, as discórdias, você não suporta mais essa vida. Mas o Senhor, através dessa palavra, nos traz uma palavra de esperança. Você tem uma solução para tudo isso.
clama ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao clamar a Jesus, aí entra o terceiro ponto, que Jesus chama para perto. Quando ele começa a clamar a Jesus e a multidão não consegue calar a sua voz, porque ele perseverou, porque ele não desistiu, porque ele persistiu, ele não olhou para a multidão, não olhou para a circunstância, não olhou para a adversidade, não olhou para essas coisas, simplesmente ele clamou a Deus. E Jesus chamou para perto. Quando Jesus chama para perto, ele faz uma pergunta interessante, mas antes de tudo isso, ele faz uma atitude linda. Quando Jesus chama, ele larga a sua capa e vai a ter com Jesus. O que é que quer dizer isto? Quando ele larga a capa, ele está dizendo: eu não preciso mais dessa situação ou dessa autorização, porque a capa, para quem era cego, para quem tinha uma deficiência, o governo dava uma espécie de autorização para ele poder mendigar nas portas dos comércios, para ele poder pedir esmolas, para ele poder só chegar às pessoas, e a capa dava autorização para ele do governo, para que os comerciantes, as pessoas vissem que realmente ele tinha essa autorização e podiam ajudá-lo, podiam dar alguma esmola para ele. Então, quando ele renuncia à capa, à autorização do governo, ele estava dizendo: eu posso ir cego para perto de Jesus, mas quando eu chegar lá, ele vai recuperar a minha visão. Eu não vou mais precisar de autorização de governo, porque a minha vida vai mudar, porque eu vou me aproximar de Jesus. Esse caminho que eu estava parado, não vou mais ficar parado, porque eu vou me aproximar de Jesus e Jesus vai trazer a solução para a minha vida. Quando ele chega perto de Jesus, sem mais a capa, Jesus diz: filho, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta meio sem noção, mas Jesus quer ver a nossa atitude, quer ver o nosso clamor, quer ver a nossa oração, quer ver a nossa busca, quer ver a nossa dedicação a Ele. E Ele disse: mestre, que eu tenha vista, que eu tenha vista. E esta vista não é só natural, é uma vista sobrenatural. Porque ele estava vendo ali não só uma visão humana, mas ele estava vendo na pessoa de Jesus a salvação da vida dele. Ele estava vendo na pessoa de Jesus a esperança do preenchimento do vazio que está no ser humano. Ele vê em Jesus o preenchimento da alma. Ele estava vendo em Jesus a mudança de vida, a transformação de vida, a libertação de qualquer situação da sua vida. Jesus é o único e pode tirar da situação difícil, te curar da cegueira espiritual, de tirar do buraco da depressão, de tirar do buraco da destruição, de tirar do momento da morte espiritual para a vida e plena diante da presença do Senhor Jesus. É tempo de você buscar ao Senhor Jesus, é tempo de se achegar ao Senhor Jesus, é tempo de se achegar à presença do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando para buscar um povo. Jesus, esse mesmo Jesus que estava vivo nesta época, que foi para a cruz do Calvário e morreu na cruz, nos dando então a oportunidade de ter vida eterna, e esse mesmo Jesus que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai nos céus, intercedendo por nós, sendo um advogado por nós, e enviou o Espírito Santo que é semelhante a Ele. Então o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juiz, e Ele está nos ensinando acerca da palavra, nos aproximar de Jesus, que é o único caminho que nos leva aos céus. É Jesus. Jesus é o único caminho que pode mudar a tua vida, que pode te direcionar para o céu. É só Jesus. A conclusão dessa mensagem: 3 pontos importantes: o cego, a multidão e Jesus. A atitude do cego foi linda, que agora não é mais cego. Jesus curou ele e a partir do momento ele passou a ser seguidor de Jesus. Então Jesus mudou a história deste homem. Jesus mudou a vida deste homem. E Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar essa circunstância que você está vivendo. Precisa tu clamar a Jesus, e quando Ele te chama, larga a capa, aquilo que não precisa mais, e vai para perto de Jesus, que Ele vai mudar a tua história. Fique com esta palavra. Quero aqui agradecer a todos. Deus abençoe.
esta palavra maravilhosa vai ser publicada aqui no meu canal e você possa compartilhar com alguém, você possa sentir de Deus e compartilhar nos seus grupos que você participa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Nos ajude, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então fique com a paz do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.